Aleluia. Hallelujah. Estou pregando. Am I preaching now? Olha, eu quero que vocês me ajudem, viu, Brothers, gente? I want you to help me, okay? Então abra sua Bíblia comigo. So open up your Bibles with me. Glória a Deus. Praise Abre aí sua God. Bíblia no livro de Gênesis, Open your Bibles in the book of Genesis. capítulo 2. Chapter 2. Quero ler os versos 7 e o verso 8. I'm going to read verses 7 and 8. Gênesis capítulo 2, Genesis chapter 2, verso 7 e verso 8. verse 7 and 8. Aleluia. Hallelujah. Glória a Deus. Praise God. Diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O que esse texto está nos dizendo? What is this text telling us? Rosvanil, você pode ler para a Rosanil, gente? can you read for us? Ok, deixa eu... Lá no telão, eu quero que a mídia me ajude, os ministros The da screen, I mídia. would like the ministers in the media to help Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Quem formou o homem? me. Who formed the man? Quem? Who? O texto que nós lemos, pode deixar na tela. O texto que nós text that lemos we diz read. que então o Senhor Deus Says then the Lord God formou formed o homem. the man. De onde? From where? De onde, Samuel? From where, Samuel? De onde? From Pó da where? terra. Do pó From the dust da terra. of the ground. Então, quem formou o homem? So who formed the man? Deus. God. E Deus formou o homem de onde? And God formed man from where? Do pó From the dust da of terra. the ground. Eu quero ler outro texto com você. I would like to read another text with you. Outro texto com você. Another text. Eu preciso achar o texto aqui. I just have to find it here. Aleluia. Hallelujah. Meu Deus. My God. Gênesis 1. Genesis 1. Volta aí. Go back a little. Verso 26. Verses 26. Gênesis 1, 26. Genesis 1:26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27. Verse 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Mas nós acabamos de ler aqui But we em just Gênesis, read here in Genesis, capítulo in 2, chapter 2, versículos 7 e 8, verse 7 and 8, que Deus that God formou o homem. formed man. E no capítulo 1 de Gênesis, And on chapter 1 of no Genesis, verso 27, on verse 27, o que Deus fez? what did God do? O que Deus fez? What did he do? Fábio. Criou o homem e a mulher. He created. Fez o quê? He did Criou what? um homem e a mulher. He created Mas the lá man no and the Gênesis woman. 2, 7, 8, o que Deus fez? But on Genesis 2, 7, 8, what did God do? Criou o homem, formou o He homem. formed a man. Então nós temos aqui uma situação. So we have a situation here. O homem foi produzido duas vezes, The man Carlos. was produced twice, Carlos. Porque Deus, no capítulo 1 de God, Gênesis, in versículo chapter- 27, fala que Deus fez o quê? One of Genesis verse 27 says that Me God did ajuda aí. what? Deus fez? Help me out. What did God do? Criou. He created. Lá no capítulo 2, verso 7 e 8, On chapter 2 verse 7 fez o 8, quê? he did what? formou. He formed. Criou, He created.
formou. and He formed. Essa manhã vai ser uma manhã de ativação profética. This morning will be a morning of E eu prophetic quero trazer um activation. ensino para você. And I want to bring a teaching to you. E eu quero falar sobre a chave para a realização do seu I want to propósito. speak about the key to make your purpose come into reality. Porque o propósito nada mais é do que a razão pela qual você existe. Because your purpose is nothing more than the reason for which you exist. O propósito é a razão pela qual Deus te criou. Purpose is the reason for which God E created Deus te you. criou para ser And God created you to be e para fazer. and to do. Então todo ser humano tem dentro de si So every human has inside of todas as themselves ferramentas all the tools necessárias needed para cumprir esse to propósito. fulfill this purpose. Então, nesta manhã eu quero te fazer uma pergunta. Therefore, this morning I want to ask you a question. Uma pergunta simples, A simple question. mas que pode levar você para um outro nível But that may take you to another de level entendimento of understanding sobre quem você é about who you are e sobre o que você foi criado para fazer. and about what you were created to do. Se Deus parasse o tempo hoje, If God was to stop time se Deus today, parasse o tempo agora if God was to stop time e now não permitisse mudanças pelo resto da sua vida, and would not allow any changes for the rest of your life, se Deus parasse o tempo agora if God was to stop time now e não permitisse nenhuma mudança and He wouldn't allow any changes para o resto da sua vida, to the rest of your life, você ficaria satisfeito? would you be satisfied? Você ficaria feliz? Would you be happy? Se Deus parasse o tempo hoje If God stopped time today e não permitisse nenhuma mudança and didn't allow any changes para o resto da sua vida, for the rest of your life, até você morrer, until you die, você estaria satisfeito? would you be satisfied? Você estaria satisfeito? Would you be satisfied? Você estaria feliz? Would you be happy? Por quê? Why? Porque ainda você não está na sua totalidade completo Because you're not complete in your totality naquilo que Deus in what God criou você created you para ser to be e para fazer. and to do. Talvez você seja uma pessoa que prefere deixar as coisas como estão. Perhaps you're a person who likes to leave things as Pastor, they tá are. tudo bem do jeito que tá. Oh, Pastor, everything is good the way it is. Ah, eu não preciso mudar. I don't have to change. Eu já acostumei. I got used to. Tá tudo ok. Everything is okay. Eu já acostumei com a minha vida. I'm used to my life. Tem pessoas que têm medo de se There are arriscar. people who are afraid of risking. Tem pessoas que têm medo de There are recomeçar. people who are afraid of Tem restarting. pessoas que têm medo do novo. There are people who are afraid of new. Talvez sentado do seu lado Perhaps sitting next to you, pode ter uma pessoa there cansada, could be someone who is tired, uma pessoa conformada someone who has conformed com o que ela está with vivendo. what they're living Mas now. Deus te trouxe aqui essa But manhã God has brought you here this morning para ativar você to activate you para o propósito para o qual Ele te criou. for the purpose that He created you for. Aqui na Life Point tem algumas pessoas Here at Life Point, we have some people que preferem continuar do jeito que who estão. prefer to stay the way they are. E às vezes eu pergunto para elas: And sometimes I ask them, tá tudo bem? is everything okay? Ah, pastor, não tá tudo bem. Oh no, Pastor, it's not okay. Mas vamos mudar? Are we going to change? Ah, não, pastor, não tá tudo bem, mas vamos continuar do jeito que No, tá. Pastor, we're not doing good, but we're São going to continue pessoas the way que- that we are. Em algum momento elas cansaram It's people that grew tired e elas at se some point, conformaram and they became conformed com o estilo de vida with their lifestyle que elas estão vivendo. that they are living. Mas Jesus veio à terra But Jesus came to the earth justamente para liberar exactly to liberate tudo aquilo que Satanás lá no Éden tentou fazer all that Satan tried to do in Eden contra o homem. against mankind. E eu quero falar sobre o poder do potencial. And I want to speak about the power of potential. Sentado ao seu lado, Sitting next to you, tem pessoas there are people que você ainda não sabe quem elas estão se tornando. that you don't know yet who they are becoming. Porque o diabo não está preocupado com o seu passado. Because the devil is not worried about your past. O diabo está preocupado com o seu The futuro. devil is worried about your O diabo não future. está preocupado com quem você foi. The devil is not worried about Mas who ele está you used to preocupado be, but he's com quem worried você está se about tornando. who you are becoming. Eu não sei se alguém aqui nessa manhã está incomodando o I don't know inferno. if there's anyone here Eu bothering não hell sei se this aqui nessa morning. manhã tem alguém que está incomodando o I diabo. don't know if there's anyone here this morning bothering the devil.
Porque o diabo ele vai sempre levar você para o seu passado. Because the devil will always try to drag you to Mas your Deus já past. está esperando você no But seu God futuro. is already waiting for you in your future. Porque Ele sabe Because quem He você knows está se who tornando. you are becoming. Aleluia. Hallelujah. Diga para quem está do seu lado, olha, você tem um tesouro Tell the person that's next to you and say, you have a guardado treasure dentro de você. kept inside of you. Aleluia. Hallelujah. Você tem um tesouro guardado dentro de You have você. a treasure kept inside of you. Diga aí, o seu futuro Say, your future está dentro. is inside de você. of you. O meu futuro está dentro de mim. My future is inside of O seu me. futuro está dentro de Your future is você. inside of you. Aleluia. Hallelujah. Isso é a única coisa, irmãos, que torna você diferente That's the only thing who makes you different de outras pessoas. from other people. Alguns de nós já era para estar morto há muito tempo. Some of us should be dead a long time Mas ago. por que que Deus está nos mantendo vivos? But why is God keeping us alive? Porque existe um potencial Because there is a potential em nós in us que precisa ser that liberado. needs to be Diga liberated. dentro de mim, Say inside of me. tem um potencial There is a potential que precisa that needs ser to liberado. be liberated. O seu futuro Your future está dentro de is você. inside of you. Ao longo desses anos todos, Throughout all these years, eu estou vendo tanta gente procurar longe I'm seeing so many people to seek far away aquilo que está dentro. what is inside of them. Tem muita gente procurando longe There are people who are looking far aquilo away que está dentro. for what is Eu não sei se inside você of está them. entendendo. I don't know if you're understanding this. O problema de muita gente é que ele devia olhar para dentro The dele, problem many times is that you mas should ele look está inside of olhando para yourself. longe, But they're looking far away. para longe. Far away. Deus em sua essência, ele é onipotente. God in his essence, he's omnipotent. O que é potencial? What is potential? Se você gosta de anotar, anote. If you like to take notes, then Potencial note this. A potential é uma habilidade escondida. is a hidden ability. É uma força que ainda não foi extraída. A force that was not yet extracted. É um sucesso que ainda não foi realizado. A success that was not yet done. É um poder escondido. It's a hidden power. Diga comigo, potencial. Say with me, potential. Diga potencial. Say potential. Você sabe qual é a origem da palavra potencial? Do you know the origin of the word potential? Só existe uma forma de nós entendermos a origem da palavra potencial. There is only one way to understand the origin of the word E essa potential. forma é nós conhecendo a Deus And the way is by knowing e God nos relacionando com Deus. and having a relationship Porque with a God. origem da palavra potencial Because the origin of the word potential no hebraico, in Hebrew, essa palavra deriva this word da comes palavra onipotente. from the word omnipotent. Eu vou pular, gente, porque I'm ninguém gonna pegou. skip here because no one got this. A origem da palavra potencial, The origin of the word ela vem da potential palavra onipotente. comes from this word omnipotent. Quem é onipotente? Who is this? Quem é onipotente? Who is this? Oni significa aquele que tem todo. Omni is the one who has it all. Potente significa poder, Potent means power, habilidade, ability, força, force, energia. energy. Então Deus, ele é onipotente. So God is omnipotent. É a fonte do potencial. It's the fountain of É aquele potential. que tem todo o poder. It's the one who has all É the aquele power. que do DNA dele ele extraiu você. The one that extracted you from his Ele DNA. colocou dentro de He nós placed it inside of us. potencial, Potential, poder. power. Quando você fala que alguém tem potencial, When you say someone has potential, você está dizendo que alguém, you're saying that tem someone poder. has power. que alguém é capaz de fazer coisas que outros não são capazes de fazer. That someone is able to do things that others are not able to. Estou pregando para alguém aqui Am nessa I manhã. preaching to someone here this morning? Deus, em sua essência, God in his essence é onipotente. is omnipotent. Ele tem
todo He has everything. o poder. He has all the power. Recentemente, os cientistas descobriram Recently, the scientists found que existem 500 milhões, that there are 500 million 500 milhões 500 de million galáxias galaxies no universo. in the universe. Quantos milhões de galáxias? How many million? 500 milhões de galáxias. 500 million. Cada galáxia Each galaxy tem centenas has hundreds e milhares and de thousands sistemas solares. of solar systems. A Terra, Earth, onde nós vivemos, where we live, planeta que nós vivemos, the planet we live ele é in, parte it's part de um of one sistema, system em volta de um sol surrounding a sun e de uma lua. and a moon. Mas os cientistas encontraram milhões But scientists found millions de sóis, of suns, milhões millions de luas, of moons, e todos eles and all of foram them criados were created por Deus. by God. O que isso significa? What does this mean? Isso significa que teve um momento, It means that there was a moment. presta atenção, Pay attention. significa que teve um momento It na means that there was história a moment in history que Deus where God estava grávido was pregnant do universo. of the universe. Deus estava grávido do universo. God was pregnant with the E universe. nada existia. And nothing E existed. Deus começou o quê? And God started what? A liberar To liberate o universo. the universe. E disse Deus: And God said, haja let luz. there be E light. houve And luz. there was light. Ou seja, Deus ele tem o poder, In other words, God has the ou todo power, o poder all the power de criar. to create. Teve um momento que nada existia, There was a moment where nothing existed. mas Deus existia. But God existed. E Deus ele tinha dentro dele tudo o que foi criado. And God had inside of him E everything that nessa was manhã eu quero created. dizer para você And this morning I want to say que to você you precisa começar that you need to start a liberar to liberate o potencial the potential que está dentro de você. that is inside of you. Nessa manhã você precisa começar a liberar This morning you need to start o to liberate potencial the que potential está dentro de that is você. inside of you. Gênesis 1:1. Genesis 1:1. Abra aí a sua Bíblia, Gênesis 1:1. Open your Nós vamos Bibles ficar no Gênesis in aqui. Genesis 1:1. We're going to stay in Genesis. Gênesis here. 1:1. O que diz aqui? Genesis 1:1 says what? O que diz aqui? What does it say there? Leiam comigo. Read it with me. No princípio, In the beginning, lê mais uma vez. read it one more time. No princípio, In the beginning, Deus God criou os céus created heavens e a terra. and the earth. Quem criou os céus e a terra? Who created heavens Deus. and the earth? Quem criou os céus e a Who terra? created the Deus. heavens and earth? Quando Deus criou os céus e a terra? When did God No create the princípio. heavens and the earth? No princípio. In the beginning. Significa então que It means then antes de Deus não existia nada. that before God nothing existed. Diga comigo, antes de Deus Say with me, before God não existia nothing nada. existed. Então quem criou os céus e a terra? So who created the heavens and the Deus. earth? God. Quando Deus criou os céus e a terra? When did God create the heavens and the earth? Quando Deus criou os céus e a When terra? did God create the heavens and the No earth? princípio. In the O beginning. que significa no princípio? And what does in the beginning means? No começo, In the no start. início. In the start. O que nós aprendemos aqui? And what do we learn here? Que antes de tudo, That before everything, Deus já existia. God already existed. Antes de tudo, Before everything, Deus já God existia. already existed. No princípio, In the beginning, criou God created Deus os céus the heavens e a terra. and the earth. A palavra criou no hebraico The word created in Hebrew é bará. is bara. E a palavra bará And this word, bara, significa que o único capaz de criar é Deus. signifies that the only one capable of creating is A God. palavra bará significa que o único capaz de o único capaz de criar é Deus. It means that the only one O capable único que to tem create o is poder God. de criar The only one
one that has the power é to Deus. create is God. Gênesis 1:27. Genesis 1:27. O que que está dizendo aí? What does it say there? Gênesis 1:27. Genesis 1:27. Criou Deus God created o homem man à sua imagem, at his image, a imagem de Deus at o the criou. image of God, Homem e mulher. men and Os criou. women were created. Então quem criou o homem? So who created mankind? Deus. God. E criou o homem como? And he created the man how? A sua imagem. At his image. Amen. Amen. Gênesis capítulo 2, verso 7. Genesis chapter 2 verse 7. Então o Senhor Deus formou Then the Lord God o homem do formed pó da terra. a man from the dust of Então the nós, ground. no início aqui nós falamos desses dois textos. So in the beginning here we spoke about these two texts. Quem tem o poder de criar? Who has the power to create? Deus. God. Só Ele tem esse poder porque Ele é He's onipotente. the only one with this power because he's Então, omnipotent. o versículo 7 de Gênesis 2 fala que Deus formou. So in this verse of Então a Genesis palavra chapter 2 says formar he formed significa them. o quê? So the word formed means what? Pode me ajudar? Can you help me out? Dar forma. To give shape. Então significa So that signifies que antes that de Deus formar God eu e forming você, you and I, Deus ele nos he criou. created us. É por isso que quando Deus pega o pó da terra, That's why when God takes the dust of the ground, Ele não cria Adão. he doesn't create Adam. Ele dá forma he gives the shape a Adão. to Adam. Porque ele já tinha Because he had criado. already created Adão. Adam. Vocês estão me entendendo? How many are understanding? Até o final vocês vão By entender. the end you will understand it. O homem ele pode pegar uma matéria-prima e dar forma a The ela. man can take material, raw material, and give Eu shape posso to pegar uma madeira, it. I can get a piece of construir wood uma mesa. and build a table. Posso ou não posso? Can I or not? Eu posso pegar uma I obra-prima can create a raw. I e can dar take alguma forma a a raw ela. material and give some type of shape to Mas eu e it. você não temos o poder But you and I, we don't have the de power criar. of creating. Mas nós temos o poder de dar But we have a the power forma of giving aquilo que form Deus to what God já criou. has already created. Então tudo aquilo que precisa ter forma está onde? So everything that needs to take shape or have Está form onde? is where? Dentro de mim. Inside of me. Tudo que precisa ser formado Everything está dentro de mim. That needs to be formed is O inside processo of da me. criação do homem ele tem duas fases. The process of creation of primeiro é a mankind has two criação phases. The first is the E o creation, segundo é a and formação. the second is forming. Então isso significa This means que no princípio não existia nada. that in the beginning there was nothing. E do nada Deus criou And tudo. from nothing God created all. Gênesis 1:1 diz: Genesis 1:1 says, no princípio in the beginning Deus God criou created os céus the heavens e a terra. and the earth. Isso significa o quê? This signifies what? Que no princípio não existia That nada. in the beginning nothing existed. E do nada And from nothing Deus criou. God created tudo. everything. Agora vocês vão começar a entender o que eu quero, aonde eu quero chegar. Now you're going to start to understand where I want Eu to get quero to. compartilhar com vocês a primeira verdade dessa I want palavra. to share the first truth of this word. No princípio, In the beginning, Deus God criou created os céus the heavens e a terra. and the earth. O que que isso significa? And what does this mean? Que no princípio That in the beginning, não existia nada, nothing existed. mas do nada From nothing, Deus criou God created tudo. everything. Qual é a primeira verdade que eu quero que você entenda nessa What's the manhã? first truth I want you to understand this morning? Que nós não podemos desprezar o nada. That we cannot despise nothing. Mas ninguém pegou. Oh, no one caught that. Nós aprendemos que nós não podemos desprezar o quê? We learned that we cannot O despise nada. what? Nothing. E você sabe por quê? You know why? Porque o que é nada hoje, Because what is nothing Deus today, pode transformar em tudo God can amanhã. transform in everything tomorrow. Ó, aquela irmã gostei porque ela pegou. Sister there, she got this. Irmão, me ajuda. Come on, help Se me out você here. entende, pode bater palma, If you levanta seu understand, you lugar. can clap, you can get Fala up em from your seat, mistério. you can Nós speak somos in batistas tongues. renovados, irmão. We are renovated É, Baptist. somos batistas renovados. We are renovated Qual a Baptist. primeira verdade que eu quero que você entenda? So what is the first truth I want you to Que understand? nós não podemos desprezar o nada. That we can't despise nothing.
Porque o que é nada hoje, Because whatever is nothing today, Deus pode transformar em tudo God can transform into amanhã. everything tomorrow. Então nós vamos entender melhor o que eu estou pregando. So we're going to understand better Vamos lá, what I'm vamos lá no preaching. Egito. Let's go all the way to Egypt. Antes de José existia governador no Egito? Before Joseph, did we have a governor in Egypt? Antes de José, Samuel existia Before Joseph, governador no Samuel, Egito? was there a governor in Egypt? Depois de José, Carlos, existiu And governador no Joseph, Egito? was there a governor in Egypt? Depois? After? Não, No. não, No. não. No. Antes de José existia governador no Egito? Did we have a governor Depois in de Egypt before José, Joseph? And after depois que Joseph, José foi, after teve outro Joseph, governador no Egito? did we have any other governors in Egypt? Ai, por quê? Why? Sabe por que nós não encontramos o cargo de governador no Egito Do you know antes why de we José don't find the aparecer? function of governor in Egypt before Joseph came about? Porque lá no Egito, Because in Egypt, até José aparecer, until Joseph showed up, quem reinava the one who reigned era Faraó. was Pharaoh. Por isso não existia governador. That's why they didn't have any Porque governors. Faraó não tem poder de criar nada. Because the Pharaoh doesn't have a power to Mas create quando anything. José chegou no But when Egito, Joseph came into Egypt, ele veio trazendo o quê? he came bringing what? O reino de Deus para o The Egito. kingdom of God into Egypt. Então, onde o reino de So Deus é wherever the kingdom of God estabelecido, is established, o poder da the criação, power of ele começa a ser o creation quê? begins to what? Visto. Be seen. Enquanto Faraó governava o Egito, So while Pharaoh was governing não tinha Egypt, governador no they Egito. didn't have any other governors in Egypt. Lugar que o homem reina e no homem impera, o poder da criação não pode ser The liberado. place where mankind is governing, the power of creation cannot Igrejas be que liberated. o homem At governa, o churches where poder de Deus não pode ser The liberado. man is governing, that the power Nas of God cannot be empresas que liberated. Deus não é o que tem o comando, o Where God poder doesn't have the power criativo não pode ser liberado. of creation, then the power cannot be liberated. Nas famílias In the families, que o poder de Deus, que o reino de Deus não wherever existe, the kingdom of God, the power não of God existe doesn't poder exist, criativo. then there is no creative power. Alguém está me entendendo nessa manhã? Can anyone understand me this morning? Qual é a revelação aqui? What is the revelation É here? que no ambiente que Deus Is governa, that in the environment where God governs, no ambiente que Deus in governa, the environment where God governs, tudo que Ele criou everything that He created toma forma. can take shape. Meu Deus. No ambiente que Deus governa, In the environment where God tudo que Ele governs, já criou everything that He created toma forma. takes shape. Quando você é obediente ao propósito de Deus, When you're obedient to God's purpose, você vai viver tudo aquilo que Deus te criou para ser. then you're going to live everything that God created you to be. José chegou no Egito como escravo. Joseph got to Egypt as a Ele slave. foi vendido pelos irmãos. He was sold by his brothers. Ele chegou no Egito He escravo. got to Egypt as a slave. Mas ele já nasceu governador do Egito. But he was born as the governor of Ele já Egypt. foi criado para ser governador do He was Egito. created to be the governor of Egypt. Pegaram, You estão guys got pegando. this? You're getting it. Vamos ler aqui novamente. Let's read once Existe um again. potencial dentro de você que ainda não foi revelado. There is a potential inside of you Gênesis 1:1. that was not yet No revealed. princípio Deus criou. Genesis 1:1 says, in the beginning God created. Vocês vão ouvir eu falar mais uns 30 minutos You're sobre isso going to hear aqui. me speak 30 more minutes about É. this here. No princípio Deus criou In the beginning God created os céus the heavens e a terra. and the earth. Lê novamente. No princípio, Read me it ajuda again. aí, Help me ministro out da here. mídia. The minister of the Gênesis media. 1:1. Genesis No 1:1. princípio, In the beginning, eu enchi a bola para cobrar, né? I complimented them to be able to ask for things. No princípio, In the beginning, Deus criou God created os céus the heavens e a terra. and the earth. Então, primeiro Deus criou o quê? So first God created what? Ô Rafa, o que que Deus criou Rafa, primeiro? what did God create first? Os. E depois Deus The criou. heavens. And then God O created. Paulo, o que que Deus criou primeiro? What did God create Hã? first? Os céus. The heavens. Depois ele criou And a. then He created. No princípio, In the beginning, Deus criou God created os céus heavens e a. and Olívia, o que que Deus criou Lydia, primeiro? what did God create Os first? céus e a terra. Primeiro Deus criou. First God created Céus. the O que que Deus heavens. criou primeiro? What did God create first? E a terra.
the heavens. Qual é a segunda and the earth. verdade que nós What's the second aprendemos truth aqui? that we learn here? É que a prioridade de Deus não são as coisas da terra, Is that God's priority are not mas the as things of coisas the do céu. earth, but the things of heaven. Primeiro Deus criou o quê? First God created what? Os céus. The Depois Ele heavens. criou o quê? And then He create what? A segunda verdade que eu quero que você entenda nessa manhã The é second que truth I want you to a understand prioridade this de morning Deus is that God's priority não são as coisas da terra, are not the things of mas the as earth, coisas do céu. but the things of the heavens. É por isso Jesus, That's why Jesus, quando Ele estava ensinando os discípulos, when He was teaching lá em His Mateus disciples capítulo in Matthew 6, chapter 6, Ele diz: busquem, pois, He em said, primeiro lugar "Seek first o reino de Deus the kingdom of God e a sua justiça, and His righteousness, e todas and essas all coisas these things lhes serão will be acrescentadas." added onto you. Deus estava falando de He comida, was speaking about de food, bebida about e de drinking, roupa. and about clothes. e Ele diz: olha, até os que não creem And he recebem said, comida, even those who bebida don't believe receive e tem roupa para food, vestir. clothes, Mas imagina and drinking. você, But can you imagine você you? que é filho. You are a child. É inadmissível um filho de Deus passar fome. We can have a child of God go in hunger. I have to hold on my tongue here. É inadmissível It's um filho de unacceptable Deus for a child of God mendigar cesta básica. to beg for Até o food. que não crê, Deus dá, irmão. Even for the unbelievers, God gives. Por que é que no princípio Deus criou os céus Why did God create in the beginning e a terra? the heavens and Porque a the prioridade de earth? Deus sempre foi os céus. Because God's priority was always the heavens. Mas nós achamos que a prioridade de Deus é a terra. But we think that God's priority is the earth. Mas Jesus disse: olha, busquem, pois, em But primeiro Jesus lugar said, seek first o reino de Deus. the kingdom of E a sua God justiça. and His righteousness. Todas essas coisas vos serão And all acrescentadas. these things will be added. O que Jesus está dizendo What Jesus is é que saying Deus não começa nado aqui na is terra. that God doesn't start anything Deus on the começa earth. tudo aonde? He begins everything where? Deus começa tudo He aonde? begins everything where? Teu é o reino teu, Yours is é o the poder kingdom. e Yours is the tua power. é a glória para And yours is the sempre. glory Amém. Você forever conhece and canto? amen. Do you know this Teu song? é o reino teu, é o poder e tua é a glória. Deus começa aonde? God begins where? Nos céus. In the heavens. Meu Deus. My God. Gênesis 2, 1 e 2. Genesis 2, 1 and 2. Gênesis 2, 1 e 2. Genesis 2, 1 and 2. Que diz? What does it say there? Assim foram concluídos os céus e a terra, Thus the heavens and the earth were e completed tudo o que neles há. in all their vast No array. sétimo dia, By the seventh day, Deus já havia concluído God had finished a obra que the realizara. work He had been doing. E nesse dia ele o quê? So on this day He did what? Então foram concluídos os céus So the heavens and the earth were e a terra completed e tudo o que nele há. and everything in No it. sétimo dia Deus já havia o quê? And on the seventh day God had already Concluída a obra que realizara. finished the work He had E been nesse doing. dia descansou. And on this day He rested. Em quantos dias Deus criou In how many days did God create os céus e a terra, the pastor heavens Éder? and the earth, Pastor Eder? Quantos dias? How many? Quanto dia, How Humberto, many Deus criou os days céus e a terra? did God create the heavens and the Hã? earth? 6. Six. Todo mundo concorda Does everyone agree que Deus criou os céus e a terra em 6 that God dias created the heavens and the earth e on no 6 sétimo days? descansou? And then on the seventh He rested. Mas espera aí, But wait a second. Deus não poderia ter criado tudo em um só dia? Couldn't God have created everything in one day? Poderia ou não poderia? Couldn't He do it? Deus poderia ter criado tudo em um só dia? God could have created everything in one day. Então por que Ele criou Then os why céus e a terra em 6 did dias? God create the heavens and the earth in 6 days? E no sétimo dia Ele descansou. And rested on the seventh. E aqui eu quero que você pegue aí a terceira And verdade here I want you to catch this que third nós aprendemos truth aqui. that we learn here. É que Deus criou os céus e a terra em 6 Is dias. that God created the heavens and the earth in E no 6 sétimo days. dia Ele descansou. And on the seventh He rested. Porque Ele quer que você aprenda Because He wants you to a understand respeitar o processo or to learn de the cada process etapa da sua vida. of each step in your life.
Só o Márcio que está pegando. Only Matthew's taking on this. Deus, ele quer que você aprenda a respeitar o quê? God wants you to learn O to respect processo what? The process De cada etapa of each da step sua vida. of your life. Mesmo sendo Deus Even being e podendo God, criar tudo em um só and dia, being able to create everything in one day. Ele nos ensina que nós devemos respeitar o He processo teaches us to learn de cada etapa. to respect the process nossa of vida. each step in our E life. você chegou ontem nos Estados Unidos You got here in the United States yesterday. e já quer ter ou estar no mesmo lugar que o outro já está aqui há 20 And anos. you want to be in the same place that the other person that has been here for 20 years is. Meu Deus. My God. Processo é importante. The process is important. Sabe por quê? Do you know why? Sabe por que as pessoas não descansam? Do you know why people don't Em rest? 6 dias Deus In criou os 6 céus e a days, terra, God tudo created que the nele há. heavens and the earth and everything that's No in sétimo it. ele o quê? On the seventh, He did what? Sabe por que muita gente não Do descansa? you know why many people don't rest? Porque nunca termina aquilo que começa. Because they never finish what they begin. Quando você não termina aquilo que começa, você não descansa. When you don't finish what you begin, then you don't Só rest. pode descansar depois que você terminar aquilo que você o quê? You can only rest what you finish Começou. or what you began. Gênesis 1, 11, 13. Genesis 1, 11 Vamos and lá, 13. Gênesis 1, 11, 13. Genesis 1, 11 and Estão me 13. entendendo? Do you understand? Estão seguindo meu raciocínio aí? Are you following this reasoning? Falei que eu ia ensinar hoje. I said I was going to teach you today princípio. a principle. Gênesis 1. Genesis 11 e 1, 13. 11 and 13. Então disse Deus: Then God said, cubra-se a terra de vegetação, let the land produce vegetation, plantas que deem sementes e árvores, seed-bearing plants and trees, cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. on the land to bear fruit with its seed. E assim foi. And that's how A it terra was. fez brotar a vegetação, The earth produced vegetation, plantas que dão sementes plants bearing de seed acordo com as suas according to espécies, their kinds, e árvores and trees cujos frutos bearing fruit produzem sementes with seeds in de it acordo com as suas espécies. according to their kind. E Deus viu que ficou bom. And God thought it was good. Passaram-se a tarde And there was evening e a manhã. and the morning Esse foi o terceiro and the dia. third day. Então aqui nós vemos So here we see que no terceiro dia, that on the third day, Deus está falando com God is speaking with quem? who? No terceiro dia aqui, você entendeu o verso? On the third day here, do you Com understand quem that Deus verse? está falando Who no is terceiro God dia? speaking here on the third day? Com quem? With who? Pegou. You Com quem got Deus this. está Who is falando? God speaking to? Com a With terra. the Com quem earth. Deus falou aqui? Who did God speak to here? Então isso significa que a voz de Deus é tão poderosa So that means that God's voice is so powerful que até a terra lhe that obedece? even the earth obeys Him. Quantos concordam com How isso? many agree with this? Vamos checar novamente aqui. Let's check again. Você começa a ler Gênesis capítulo 1 a partir do verso 2. You begin to read Genesis chapter 1 from Que verse Deus 2. ele começa dizendo: haja luz, God begins saying, let there be light. haja separação. Let there be a separation. Deus ele começou o processo de criação através da sua palavra God began the process of creation through His e word. dizendo haja. And He said, Mas let no there terceiro be. dia, And on the third day, Deus ele vira para a terra God turns to the earth. e ele não falou haja plantas. And He didn't say, let there be plants. Deus não falou haja plantas. He didn't say, let there be plants. Mas o que Deus aqui está fazendo? But what is God doing here? Quer saber por que Deus não disse haja Do you planta? want to know why God didn't say, let there be plants? Quem quer saber por que Deus Who não wants to disse know haja planta? Why God didn't say, let there be plants? Só a Fabiana quer Only saber. Fabiana wants to know. Sabe por que Deus não falou haja Do you planta? know why God didn't say, let E there ele be diz, plants? o que ele falou aqui? Eu quero até ler novamente. What did He say here? I want to read it again. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, Then God said, let the land produce vegetation, plantas que deem sementes, seed-bearing plants, árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas trees espécies. on the land that bear fruit with its seed in E it. assim foi. And that's how it was. Presta atenção aqui. A terra And pay fez attention. brotar The earth a vegetação. made vegetation. Então por que produce. Deus não disse para a terra haja
planta? So why didn't God tell the land, let there be plants? Porque Deus nunca vai falar Because God will never Haja speak, let there para be, aquilo que Ele deu capacidade para produzir. to what He gave the capacity or the ability to produce. I was Ninguém tá me receiving all the acompanhando. night long to receive this revelation. Não, No não. one is catching this. Deus não disse haja planta, Ele God disse didn't say, let there terra be produza He planta. said, land, produce Deus nunca vegetation. vai dizer haja para aquilo que Ele já deu o quê? God will not say, let there be for Capacidade things that God already de gave. produção. The ability E aí to você produce. está com potencial dentro de And you você. have the potential inside Deus of you. criou você God e created colocou you. potencial. He placed potential. E você devia o quê? And you should what? Dar forma Give shape ao potencial to the que potential está dentro de você. that's inside of you. Aí você vai entender o que é o And then poder you're de uma gonna ideia understand criativa. What is the power of a creative Por que idea? alguns são bilionários Why na is it terra? that some are billionaires on the Porque earth? eles não estão esperando Deus falar haja. Vai Because agir, irmão, they're haja. not Deus não vai asking falar haja or com waiting for você. God to say, let there be, Porque let Ele there já be. te deu Because He already gave it to poder you. The power para produzir. to produce. Tudo que você precisa está onde? Everything that you need is where? Dentro. Inside. Aí você And then you só ora, Deus Only faz a pray tua to God. vontade. Ele já God, fez, may your irmão. will be done. He already did it. Ah, Deus faz, se for da Oh vontade. God, Bom, if Ele it's já your will, fez. He already did it. Ele já fez. He did it. A vontade dele quando Ele te criou. He did His will when He created E you. depois quando Ele te deu o quê? Forma. And later when He gave you what? Shape. Meu Deus. My God. Deus nunca vai me dar uma ordem para eu produzir aquilo que Ele já me deu capacidade para produzir. God will never give me an order to produce something that He already empowered me to produce. Ô Júnior, quem criou a terra? Junior, who created the earth? Quem criou a terra? Who created the earth? Hã? Quem God. criou a terra? Who created the earth? Deus. God. Então significa que Deus criou a terra e colocou nela o quê? So it signifies that God created the O earth potencial de quê? and placed in it the potential to do produzir. what? To produce. Deus criou a terra e colocou nela o potencial de produzir. God created the earth and gave the Então, potential to produce. então quer dizer que nem a terra sabia. So that means that not even the earth knew it. Nem a terra sabia o potencial que tinha. Not even the earth knew the potential it had. Até Deus revelar Until God para a revealed terra it to the earth qual era what it o was, propósito da terra. the purpose of the earth. Não pegaram. You guys didn't get it. Tem gente aqui que está com um potencial imenso dentro dele. There are people here who have a huge potential inside of them, Mas ele não sabe o que fazer. but they don't know what to do. Assim como a terra In the same way as the earth tinha um potencial de produzir. had the potential to produce, Mas ela só entendeu quando Deus but it only understood when God falou para ela qual era o quê? spoke to O it propósito dela. what the Ô purpose terra, agora was. você vai produzir plantas. So it said, land, now you're going to Você vai produce produzir plants. vegetação. You're going to produce vegetation. Você vai produzir plantas que You're going produzam to sementes. produce plants that Você vai produzir bear árvore fruits. You're que going to produza produce trees sementes. that have seeds in it. Aí o que a terra fez? And then what did the land do? O que a terra fez? What did land do? O que a terra fez, What gente? did land do? Hã? It, O que a terra what fez? did land do? Ah, Deus, mas eu não tenho Oh God, but I capacidade de don't have the produzir nada. capacity to produce anything. Quem sou eu? Who am I? Produzir To produce planta? plants? Produzir semente? To produce seeds? Deus, produzir. Imagina uma terra discutindo com Deus. Can you imagine the land just arguing with God? Eu sou só terra. I'm only a Eu sou só land. pó. I am only dust. Não! No. Deus falou, terra, God said, Produza. land, produce. O que a terra fez? And what did the land do? começou a It produzir. began to produce. Sabe qual é o seu problema, Do you irmão? know what Vamos your aplaudir problem is, mesmo brother? aí. You can clap. Come on. Ah, é que Deus está falando com você todo dia. It's that God is speaking to que you você every tem que day. fazer. What you need to do. Mas você está sempre fazendo o que Ele não quer que você But you're faça. always doing what He doesn't want you to do. Ah, Oh, meu Deus. my God. O propósito da terra era o quê? The purpose of the earth was Produzir what? plantas To produce que dão plants sementes that give seeds de acordo com as suas espécies, according to its kind. árvores,
trees, cujos frutos produzam that sementes the fruits de bear acordo seeds in com it, as suas according espécies. to its kinds. O que significa? What does this mean? Que Deus deu à terra That God gave the o earth potencial the potential ilimitado that is unlimited da continuidade. to have continuity. Deus deu à terra God gave the earth o potencial the potential do recomeço. of restarting. Diga comigo, eu sou uma terra. Say, I am a land Frutífera. that is fruitful. Irmãos, a terra é tão The poderosa land is so powerful que nem o dilúvio that not even the flood pôde impedir ela could stop it de recomeçar a produzir. from restarting to produce. Não, você não entendeu. Oh no, you didn't get it. O potencial que Deus colocou dentro de você, irmãos, ele é tão poderoso The potential that God placed inside of you is so que nem um powerful dilúvio that pode not impedir even você the de flood recomeçar. can stop you from restarting. 6 meses água sobre a terra. 6 months there were waters Você on the acha que earth. tinha um jardineiro lá, irmão, que lançou semente de novo? Do you think that there were gardeners there throwing seeds O again? dilúvio destruiu tudo, gente. The flood destroyed everything. Imagina a água sobre a Can you terra. imagine the water over 6 the earth meses. for 6 months? 40 dias, 40 noites foi 40 só days, chuva. 40 nights were only the rain. A terra, depois do dilúvio, o que ela fez? After the flood, what did the earth Ah, do? meu Deus do céu. Ela o quê? What did it do? Por quê? Why? Porque ela entendeu Because it qual o understood potencial dela. her potential. Para que ela foi Its criada. potential for what it was Quer dizer created para você, for. irmãos, que ninguém pode impedir você de I want recomeçar. to say to you that no one can Porque stop dentro de you from você está restarting. um poder ilimitado. Because inside of you there is Existem unlimited sementes dentro de power. você. There are seeds E você pode inside of you. recomeçar. And you can restart. Mesmo diante de uma Even queda. in a Mesmo diante land. de uma escassez. Even in Mesmo diante de um lack. problema conjugal. Even in a marital problem. Ai, ai, ai. Oh man, Tô animado. I'm excited. Meu Deus. My God. Diga, eu sou uma terra frutífera. Say, I am a fruitful land. Ai, ai, ai. Não espere que Deus fazer aquilo que Ele te deu capacidade para Don't wait for fazer. God to do what He has given you the power to do. Irmão, Deus não vai vir aqui operar essa câmera, não, irmão. God is not going to come here to operate this camera. Deus não vai vir aqui pegar esse microfone, não, irmão. God is not going to come here and take on this microphone. Deus não vai vir aqui ficar na porta ali para God receber is as not going to pessoas, come here and não. stay on the door receiving the people. Quem precisa fazer isso? Who needs to do this? Nós. We. Quem entendeu o propósito. Who understood their E no reino de purpose. Deus não tem maior nem menor. And in God's kingdom there is no No one reino de greater or Deus tem quem smaller. serve. In the kingdom of God there are those who Tem, serve. tem quem está disposto. Those who are willing. Tá ficando bom. Things are getting good now. Essa é uma manhã de ativação. This is a morning of activation. No versículo 11 que nós lemos aqui, Deus está falando para a terra Verse 11 that we read here, God is liberar o saying to the seu land potencial to liberate its potential de produzir. of producing. Eu vou repetir. I'm going to repeat it. Veja o que diz no capítulo 2. Look what it says in chapter 2. Gênesis 1. Genesis 1. Meu Deus, essa é forte. My God, this is strong. Gênesis 1, Genesis 1. 2. Vamos ver aqui o que é que diz Verse lá, Gênesis 1, 2. Genesis 1, 2. Tá ali? It's there. Podem ler comigo? Can you read it with me? Era The earth was formless and empty. Peraí, Wait a second. mas a terra que aparece aqui em Gênesis 1, 2, sem But the forma e earth vazia, here, in Genesis 1, 2, that was formless and empty, é a mesma terra que Deus manda produzir lá is no that the versículo same 11? land that God tells to produce in verse 11? Não, é uma terra diferente, Is irmão? it a different land? Hã? Então era a terra sem forma e vazia. So it was a formless and Versículo empty 2. land on verse 2. Então, lá no versículo 11, Then on verse 11, 9 versículos depois, 9 verses a later, mesma terra que era sem forma e the vazia, same earth that was formless and empty, Deus manda ela produzir. God speaks it to E produce. o que é que nós aprendemos aqui? And what do we learn here? O fato da terra The fact that the land, aparecer sem forma that the earth e was vazia formless and não and significa empty doesn't signify que ela está sem potencial. that it is without potential.
O fato da terra estar sem forma e The vazia fact that the earth was não formless and significa que empty não existia já o potencial dentro doesn't dela. signify that the potential inside of it wasn't there. Porque estar sem forma não é uma fase definitiva. Because to be formless is not a definitive É apenas phase. momento. It's only a moment. Diga comigo. Say it with me. Estar sem forma To be formless e vazio and empty, é só uma fase. it's only a phase. Fala para alguém aí. Tell someone Estar there. sem forma e To vazio be formless and empty, é só uma it's fase. only a phase. É só um It's momento. only a moment. Tudo que Deus cria Everything tem um that God momento creates certo has a de right tomar moment forma. to take shape. Tudo que Deus cria Everything that tem God um momento creates certo in the right de moment tomar has a forma. right moment to take shape. Meu Deus! My God. Por quê? Why? Porque estar sem fome e vazio não é algo definitivo. Because to be formless and empty is not something that is É apenas definitive. momento. It's only a Salmo moment. 139, 16. Psalm 139:16. Salmo 139, 16. Psalm 139:16. Os teus olhos For your eyes viram o meu embrião. saw my embryo, Todos os dias and all the determinados para mim days that were determined foram for me, escritos no teu livro, they were written in your antes book de qualquer deles existir. before one of them came to be. Os teus olhos, Your eyes, os olhos de quem? the eyes of who? Os olhos de quem? The eyes of who? Viram o quê? Saw what? O meu embrião. My unformed body. Viram uma semente. The embryo, the Viram uma seed. semente. The seed. Viram um potencial Saw the potential. antes Before deles existirem. it existed. Todos os nossos dias All of our days foram escritos no were livro. written in the book. Tem gente aqui There are people que não here está vendo nada acontecer. who are seeing nothing happen. Mas Deus está dizendo: But God is saying, essa manhã eu vou ativar o seu propósito. this morning I will activate your purpose. Tem gente aqui que There are people se here sente sem forma, who feel se formless, sente who vazio. feel empty. Mas nessa manhã Deus quer ativar o propósito que está dentro de But você. God wants to activate the purpose that's inside of you Porque today. quando você era ainda apenas uma semente, Because when you were only a seed, Deus ele já determinou o potencial, God had already determined the potential o seu propósito of your purpose para viver aqui na terra. to live out in the earth. E aqui a gente começa a entender algo. And here we begin to understand Porque something. enquanto a terra olha para o que falta, Because while the land is looking for what's lacking, ela não vai conseguir cumprir o it propósito. will not be able to fulfill the purpose. Porque a terra era sem fome, o que, pastor Adriano? Because the earth was what? Mas Formless enquanto and ela empty. olha para ela, So while it's looking que é into sem forma e itself, vazia, which is formless ela não and consegue empty, then it's not able produzir to produce aquilo que está dentro dela. what's inside of it. Mas aí de repente Deus chega e fala But qual é then o suddenly propósito God dela. comes and speaks what is Que é the purpose produzir as for plantas. it, which is to produce the plants, Produzir sementes que geram to árvores, produce árvores que geram seeds that sementes. generate trees and trees that generate seeds. E aí ela começa o quê? And then it A begins to cumprir o seu what? propósito. To fulfill its purpose. Sabe o que nós aprendemos Do you aqui? know what we learn here? Se você olhar somente para o que não tem, If you only look to what you don't have, o seu propósito não é liberado. then your purpose is not liberated. Se você olhar If you only somente para o que não tem, look to what you don't o have, seu potencial then your potential não é liberado. is not liberated. Tem gente que olha muito para o que falta There are people who are looking a e lot não to what's consegue lacking, perceber o que já tem. and they're not able to notice what Tem they already pastor que olha have. para a congregação There dele, are pastors who look to their ele só vê as congregation. cadeiras vazias. They only see the empty chairs. Ele não agradece pelas que estão And cheias. they're not thankful for the ones that are O full. grande problema do ser humano é The esse. greatest problem of humans É olhar is mais this, para o que to falta look more to what do is que para aquilo lacking que ele tem. than to what he E Deus está has. dizendo, é tempo de nós celebrarmos And aquilo God que is nós saying temos. it's time for us to celebrate É what tempo we de parar have. de olhar para o que It's nós não time to temos. stop looking to what we don't Começar a have celebrar and start to celebrate aquilo que that which nós temos. we have. Essa é a quarta verdade que nós This aprendemos. is the fourth truth we learn. Deus está dizendo, God is saying, pare de olhar para o que falta stop to look to what is e lacking. começa a focar no que você tem. And start to Eu focus não on tenho what you drive have. license. Oh, I don't have a driver's license. Mas tem até carro, irmão. But you even have a car. You didn't get it. Para de
de olhar para o que falta Stop to e look começa a to what celebrar you o que don't você have tem. and start to celebrate what you have. Ah, mamãe, Deus falou comigo. Oh, demais. God really spoke to me. Todos conhecem a minha história aqui. You all know my story here. Meu Deus, o meu green My card. God, how about my green card? Meu Deus, o meu green card. My God, E my Deus falou green assim, olha onde card. você mora, filho. And God told me, look where you live, son. Olha o carro que você anda. Look at the car you have. Olha a família que você Look tem. at the family you have. Olha a igreja que eu confiei nas Look suas at the church mãos. that I entrusted into your hands. Para de olhar para aquilo que você não tem. Stop to look to what you don't have. Enquanto você olha só para aquilo que não tem, While you're only looking to o what seu you don't potencial não é have, liberado. your potential is not É por isso, irmãos, que ao liberated. longo desses 22 anos That's aqui nos why, Estados brothers, Unidos, during these 22 years here in the United States, eu estou sempre me deparando com pessoas que nunca saíram do lugar que estão. I'm always seeing people who never leave the place that they are at. Porque a vida inteira só estão reclamando, Because their entire lives, murmurando they're complaining por aquilo que não tem. about what they don't have. E não agradece por aquilo que tem. And they're not thankful for what they have. E Deus está dizendo para você aqui, olha, para de olhar And God is saying to you, stop para aquilo que não tem. to look to what you don't Começa a have. focar naquilo que está nas tuas mãos. Start to see what is in your Eu vou hands. explicar melhor. I'm going to explain it better. Quantos aqui conhecem a história dos 5 pães e dos 2 peixes? How many here know the story of the 5 loaves of bread and Tem 2 crente fish? aqui, né, gente? We have Christian people here, História right? dos 5 pães e 2 peixes. You know, the 5 loaves of bread Jesus and estava 2 pregando no fish. deserto. God was preaching in Tinha the uma multidão desert. ouvindo There was Jesus. a crowd listening to Jesus. Teve uma hora que os discípulos chegaram. There was a time where the disciples came. Ô mestre, vamos mandar o povo embora. Teacher, we need to tell the people Tem uma to multidão go. aí. Just crowd Como there. que nós vamos alimentar esse How will povo? we feed this people? O que é que Jesus perguntou aos What did discípulos? Jesus ask to the disciples? Jesus perguntou o quê? Jesus asked what? Jesus perguntou o que está Jesus, faltando. did Jesus ask what Jesus are you perguntou, missing? Is that what O he que está asked? faltando? He asked, what are you Ele missing? perguntou? Did he O que ask que ele that? perguntou? What did he ask? O que que vocês What do you têm? have? Então o que Jesus perguntou aos discípulos foi: quantos pães tem? So what he asked the disciples, how many loaves Ele não of bread do perguntou you quantos have? pães falta, pastor He Adriano. didn't ask how many loaves Para of bread were alimentar o lacking povo. to feed Mas the ele people. perguntou o quê? But he asked what? Quantos pães How vocês many têm? loaves of bread do you have? Por que Jesus não perguntou o que estava Why faltando? didn't Jesus ask about what is lacking? Mas perguntou o que é But que eles tinham. He asked about what they had. Porque Deus não trabalha com aquilo que falta. Because God is Deus not trabalha working com with what's aquilo que você lacking, tem. but He's working with what you have. Deus não trabalha com aquilo que falta. Deus trabalha com God aquilo que doesn't nós work temos. With what's lacking, but with Tem what gente we que não have. está produzindo There are people who are not porque está producing focando no que because they're falta focused on what's e não lacking naquilo que tem nas and not on mãos. what they have in their hands. E quem só olha para o que falta não consegue celebrar o que tem. And those who only look to what they're lacking, Tem they are alguém not aqui? able to celebrate what they Chega um have. menino com 5 pães. A boy comes with 5 e loaves 2 of bread peixinhos. and 2 little O fish. que Jesus What fez? did Jesus do? Jesus pega os Jesus pães, takes the bread, olha para os he looks céus to heaven, e ele fez o quê? and he did what? Deu He graças gave e thanks, partiu. and he broke Em it. seguida deu aos discípulos And para... soon he gave it to the servir disciples ao povo. to serve the people. Então quando chegam os 5 pães e os 2 peixinhos, So o que que when Jesus the faz? 5 loaves of bread and 2 fish comes, what Hã? does Jesus do? Ele fala assim: He says, ô gente, vocês estão doidos? are you crazy? Foi isso? Is that what he said? Ô gente, vocês estão doidos? Are you crazy? Tem 5.000 homens aqui. We have 5,000 men here. Vocês estão brincando comigo? Are you playing with me? Vocês estão brincando You comigo? gotta be joking. Vocês estão achando que 5 pães e 2 You peixes think that 5 loaves of bread and 2 vai dar para fish esse tanto de gente will be comer? enough to feed Foi isso que all Jesus these falou? people? Was that what Jesus said? Foi isso, gente. It was. O que que Jesus falou? What did Jesus say? Ele pegou os He 5 took pães. those 5 loaves Ele of ergueu bread. os pães. O que que ele He fez? raised the bread and he did what? O que que ele fez? What did he do? Faz assim. Do it like this.
Tem algo nas suas mãos. There is something in your hands. Tem algo nas suas mãos There's nessa manhã. something in your hands this Então, morning. se eu fosse você, eu começava a So if I agradecer a were you, Deus I would start thanking God pelo emprego que você tem, for the job you have, pela casa que você for mora, the house you live pelo in, carro que você for the anda, car you pela família que ride, você for tem. the Sabe por family quê? you have. Do you know Porque why? enquanto você ergue as suas Because mãos while you raise your e você hands, começa a ser and you grato start to be pelo que thankful você tem, for what you a have, multiplicação the começa a vir. multiplication starts Ah, to pastor, eu come. quero trocar de Oh, casa. pastor, I wanna Seja switch grato my pelo que house. você Be tem. thankful for the one that Ah, you eu quero have. trocar de Oh, I carro. wanna change Seja grato cars. pelo que Be você thankful tem. for the one you Ah, o have. meu ministério não Oh, and the funciona. ministry is not Seja working. grato pelo que Be você está thankful for fazendo. what you're doing now. Ele deu graças. He gave thanks. Meu Deus. My God. Ele deu graças. He gave thanks. E falou, pode distribuir para o And he povo. said you can distribute to the people. Sabe qual é a quinta verdade que nós Do you know aprendemos what's the aqui? fifth truth we learn here? Que quando eu sou grato a Deus That when I am grateful pelo to que eu God tenho em minhas for mãos, what I have in my hands, Deus multiplica. God multiplies it. Quando eu sou grato a Deus pelo que eu tenho nas When I am mãos, grateful to God for what I have Deus in my multiplica. hands, then God multiplies diga comigo, a it. multiplicação Say with me, the multiplication está chegando is coming na minha vida. in my life. Não diga, irmãos, a Say it, multiplicação multiplication está chegando is coming na minha vida. in my life. Você está num ambiente profético. You're in a prophetic environment. E há um poder nas palavras que são And there liberadas. is a power in the words that are Pastor, por que liberated. você fica pedindo para repetir? Pastor, why are we asking you Porque us to há repeat? um poder na liberação da palavra. Because there is power in the Por isso que Deus liberation disse, of words. haja luz That's e why houve he said, let luz. there be light, and there was light. Porque ele já tinha criado a luz, ele só Because deu ordem para a luz He clarear. had already created light. He only gave an order for Já it to tinha criado, shine. mas só deu ordem agora que He você created clareia already. aí, Now he said, now clareia. you shine. Não está entendendo. Oh, you're not understanding. Meu Deus. Estou animado hoje, irmão. I'm excited today. A multiplicação, Multiplication ela acontece happens quando eu começo a ser grato a when I Deus. start to be thankful to God. Agora, quando eu olho apenas para o que falta, But when I'm only para looking o to que what's falta, lacking, eu perco essa unção then I lose this anointing da multiplicação de Deus. of God's E multiplication. Deus está te ativando And God is para activating produzir you to produce aquilo que você nunca produziu. what you have never produced before. 2023 é o ano da dupla honra. 2023 is the Porque year of nós double declaramos honor. que no lugar da Because we vergonha, declared Deus iria trazer o quê? that God will bring Dupla what? honra. Double honor in the place E of nós our já shame. estamos em março, And we irmãos. are in March already. Nós estamos já em março. We are already in March. Pastor Pedro, como acontece essa ativação? E eu vou Pastor Pedro, how terminar. does this activation takes place? Meu Deus, eu nem My queria God, terminar. I didn't want to finish. Mas nós temos que ir embora porque But mudou o we have to horário. because the time has changed. Aleluia. Hallelujah. Pastor Pedro, então, como acontece essa ativação? Pastor Pedro, how does this activation takes place? A ativação acontece quando eu ouço a voz de Deus The activation happens when I hear the voice of e God coloco em prática and I put into practice aquilo que Deus falou. what God spoke. Sabe qual é o problema da igreja? Do you know what's the problem of the church? Domingo após domingo, Sunday after Sunday, nós estamos ouvindo uma we're palavra. hearing a word. Durante a semana, During the week, nós estamos lendo a Bíblia, we're reading the Bible, fazendo devocional, doing our devotional. e Deus está falando conosco. And God is speaking to Irmãos, us. eu vou falar, e ser pastor na época da tecnologia é And difícil. brothers, to be a pastor in the time of Porque technology segundo is o cara hard. ouve o Cláudio Duarte, Because on Monday they listen terça to o Claudio cara ouve o Duarte. Thiago Brunet, And then on Tuesday they listen to quarta o cara Thiago ouve o Brunet. Luiz Hermínio, And then on Wednesday they quinta listen o cara to Luiz ouve o Bispo Hermínio. Macedo, On Thursday they listen to sexta o Bispo cara ouve Macedo. lá On Friday pastor Sila they Malafaia. listen to Pastor Silas Ah! Malafaia. Aí domingo o cara chega aqui para ouvir o Pedro Corrá. And then on Sunday they come here to hear Mas o cara Pedro tá cheio de Corrá. teologia na cabeça And dele, that person is filled with theology in their mas ele não mind. consegue colocar em prática nada But do they're que not ele able ouve. to put into practice anything that they hear. Não pegaram, Oh, you didn't get it. não pegaram. You didn't get it. É mais difícil ser pastor na área da tecnologia. It's difficult to be a pastor in the time of technology. É difícil mesmo. It is hard. Sabe por quê? Porque a ativação da palavra, Do you know why? It's because the activation of ela the word. acontece quando eu coloco em prática. It happens when I put into practice. Não adianta alguns casais que vêm até nós, It's no use for some couples that e aí come eu e to a Sandra, us. Then Sandra nós and nos I, esforçamos we put so much effort para mentorear, to mentor, para discipular o casal. to disciple that couple. Irmãos, eles não fazem nada, irmão. And they don't do anything. Nada. Nothing. Nada do que a gente fala para fazer, não Nothing faz.
that we say them to do, they do nothing. Não faz, irmão, nada. They don't do anything. Eu falo para os maridos, irmãos, tem que fazer I isso, tem tell que the fazer isso, husband, tem you que need to fazer do isso, tem que this, fazer you need to do isso. this and this and Aí a that. Sandra vai e pergunta para a Then Sandra esposa, ele asks fez? the wife, did he do it? Pastora, que nada. Pastor, of course he didn't. Não vai ter ativação, irmão. There won't be any Se activation. você ouve a palavra e não pratica. If you don't hear the word estão me and put ouvindo aqui into nessa manhã? practice, how many are listening this morning? E eu entendo que por aí, irmãos, tem muitos púlpitos que não pregam mais a And I palavra. understand that out there are many E quando o pulpits that are culto vai not dando listening uma to hora the de 15 de word. palavras, os And irmãos já when querem ir embora. They have an hour and 15 of word, they want to leave. Mas eu quero dizer para você que a Life Point é um ministério que foi fundamentado na palavra. I want to say to you that Life Point is a ministry that E was nós não founded on abrimos the mão word. da palavra. And we won't let go Vocês of the estão ouvindo? word. Não vamos abrir mão We won't da let palavra. go of the word. E aí nós vemos aqui, olha, que a ativação ela acontece quando eu ouço a voz de Deus. And we see the E eu coloco activation em happens when prática I hear the voice of God and I put into aquilo que practice Deus that which falou. God spoke. A terra era sem fome e The vazia. earth was formless and shapeless and empty Até Deus chegar para a terra e dizer, terra, produz. until God got to the earth and Que said, que ela produce. fez? And what did it Ela do? ouviu a voz de It Deus. heard the voice of God. A voz de Deus é tão The voice poderosa, of irmãos, God que is até so a terra powerful that obedece. even the earth Tem obeys. terra obedecendo Deus e tem homem que não obedece a Deus. The earth is obeying God and there are men who don't obey God. A terra está obedecendo, irmãos, e tem The earth is ser humano obeying, que não obedece. and there are humankinds who are not obeying. Mas Deus te trouxe aqui para ativar But God brought you here to o activate potencial que está dentro the de você. potential that is inside of you. No princípio, Gênesis 1, In the beginning, Genesis 1. 1 e 2 diz que Deus criou os céus e a 1 terra. and 2 says that God created the heavens and the earth. E eu vou terminar. And I will finish. Era a terra sem forma e vazio. The earth was formless and empty. Então a terra fez brotar a vegetação. So earth made vegetation E essa come declaração about. aqui ela é poderosa. This declaration here is powerful. Por quê? Why? Porque é o princípio do potencial Because criado it's the por principle of the Deus. potential that was created by É o God. princípio do potencial criado por It's Deus. the principle of the potential Deus that was colocou a created by semente de God. tudo God placed the seed of everything nela mesmo. in themselves. Deus colocou a semente de tudo God placed the seed of everything nela mesmo. in themselves. Ou seja, tudo que eu preciso So in other words, everything that para I cumprir o meu need propósito to fulfill my está purpose dentro de mim. is inside of me. Ah, não. Oh no. Tudo que você precisa para cumprir o seu Everything that you need propósito to fulfill your está dentro de purpose você. is inside of Está you. dentro de você. It's inside E of Deus you. está falando para And você. God is saying to you, Fábio, produza. Fábio, produce. Produza palavras Produce proféticas. prophetic words. Produza milagres. Produce miracles. Produza o sobrenatural. Produce the supernatural. Está dentro de você. It's inside of you. Cantores e músicos Singers and estão dentro de musicians. você as melodias The e as notas melodies and the que notes ninguém are nunca inside of tocou. you that no one has ever played. Está dentro de você as canções que ninguém The nunca songs that gravou. no one ever sang. Mas Deus está dizendo, produza. But God is saying produce. Aí você só quer ouvir música secular. And then you only want to hear É, secular os altares music. estão cheios de música que só The ouve música altar secular. is filled with musicians A who inspiração only listen deles secular são os music. seculares. Their inspiration is in the Sabe secular quando você vai music. produzir? You know when you're going to produce? When? When? Nunca, Never. nunca. Never. Deus está dizendo para você, olha, God is saying to you, look, eu coloquei dentro de você semente I placed seeds inside of you. para produzir. Está dentro de Produce. você. It's inside of you. Então Deus formou, Then God formed. antes do mundo existir. Before the world existed. Veja aqui que declaração poderosa. Look at this powerful Se declaration. você entender esse princípio, sua vida vai mudar. If you understand this principle, your life will change. E não importa o que Deus te criou para ser. And it doesn't matter what God created you to be. Você precisa produzir aquilo que Deus te criou para You produzir, need irmão. to produce what God created Tem you gente to produzindo produce. aquilo que Deus não pediu para There are produzir. people producing E aí things a that God pessoa didn't está ask you to paralisada. produce, and that person is Ela está paralyzed. stuck. They are stuck. Não rompe. They can't break through. Irmão, tem muita gente que não precisa, não é de libertação não, There Giovanni. are people who don't need deliverance. Sabe o que essas pessoas estão Do precisando? you know what people need? De arrependimento. Repentance.
Não é de libertação, não. It's not deliverance. Porque se fosse, irmãos, tanto de óleo e mão de pastor na Because sua if it cabeça, was- não tinha um demônio. O demônio é tudo convertido. There are so many oil and pastors' hands on your head. Demônio já and tinha you'll be tudo convertido, irmão. all the demons will be converted. Mas não adianta a oração se não há But arrependimento. it's no use to have prayer if Não there adianta isn't oração se não há repentance. renúncia. There is no use for prayer Se não há if there entrega isn't no altar de renouncing and Deus. surrender at the altar of God. Quer ter uma vida transformada, mas não está disposto You a want to have a mudar. transformed life, but you're not willing to change. Eu não sei se você está entendendo. I don't know if you're getting it. Potencial. Potential. Aleluia, Jesus. Hallelujah, Jesus. Meu Deus. My God. Acabaço e andrabaste que e formou Deus o homem And God formed the man do pó da terra from the dust of the e ground, soprou and he breathed nas suas narinas. in its nostrils. O quê? What? O espírito The spirit de vida. of life. E para terminar aqui, And to finish here, sabe por que que essa declaração ela é poderosa? do you know why this declaration is powerful? Pastor, Pastor, por que que Deus, why is it that Soprou. God breathed, Valesca, Valesca, nas suas narinas, in your nostrils, o espírito de vida? the spirit of life? Por que, Antônio, que Deus soprou Why, Antonio, did God breathe nas suas narinas o espírito de vida? into your nostril the spirit of life? Sabe por que, Amanda? Do you know why, Amanda? Por que que Deus soprou Why did God breathe nas suas narinas into your nostrils o espírito de vida? the spirit of life? Porque você estava dentro dele. Because you were inside of him. E quando ele sopra, And when he breathes, ele tira você de dentro he dele takes you from inside of him e ele te dá forma. and he gives you shape. Você foi criado, You were created. Efésios 1:4. Ephesians 1:4. O que que diz Efésios What does it 1:4? say in Ephesians 1:4? Porque Deus nos elegeu For nele. God elected us in Pode him. colocar na tela. Ah, Can you quando? put Quando? it? When? Quando? When? Ah, quando? When? Antes da criação do mundo. Before the foundation Porque of the Deus te world. elegeu nele. Because God Te chose you escolheu in nele. him. Quando? When? Antes. Before. Antes de Deus criar o mundo, Ele já Before tinha he criado created the você. world, he had already E você created estava you. dentro de Deus. And you were inside of God. E aí Deus pega a terra. And then God takes Ele the faz um ground. boneco de He barro. makes this E doll ele of vem. dust. And E he ele comes. sopra And he o breathes espírito the spirit de vida. of life. Ele tira você de dentro He dele. takes you from inside of himself. My God. Meu Deus, Ele tirou My você. God, he took you. O que é que significa? What does this signify? Que antes de Deus criar o mundo, That before God created the world, Ele já tinha criado você. he had already created Ah, you. antes de Deus criar o mundo, Before God created the world, Ele já tinha criado he had você. already created you. ou seja, antes do mundo So existir, before the world existed, você já estava dentro you de were Deus. already inside of God. Só quem entendeu vai ficar de pé no seu Only lugar, those who understood will stand on their feet. porque tem algo acontecendo aqui nessa Because there's manhã. something happening here this morning. Antes do mundo existir, Before the world existed, o homem já estava man dentro was de already Deus. inside of God. E quando Ele sopra, And when he breathes, Ele está dizendo: eu vou apenas colocar para he's saying, fora I'm only going to put aquilo que out está dentro. what is inside. Ah, meu Deus. Ele colocou dentro de você tudo He que placed você inside of precisa. you everything that you need.
para ser quem Ele já te to be who He criou already para ser. created you to be. Só Deus pode olhar para uma semente Only God can look to a seed e ver uma floresta. and see a forest. Só Deus pode olhar para um simples pastor de ovelhas Only God can look to a e simple ver nele um shepherd of grande sheep rei. and see in him a great king. Só Deus pode olhar para uma Only God can prostituta look to a prostitute e ver nela a and linhagem see de in Jesus her Cristo. the lineage of Jesus Christ. Só Deus pode olhar para um simples Only pescador God can look to a simple e ver fisher nele a metade and see him half de uma população of a population que precisava who needed ser to alcançada. be reached. Só Deus pode olhar para um idoso de 75 Only anos God can look to an chamado elderly man Abraão of 75 years old e ver named nele uma Abraham, nação inteira. and see in him an entire Só Deus, nation. irmãos, Only God, pode brothers, olhar para um can assassino look chamado to Moisés a murderer named Moses e ver nele o and libertador see de him uma the nação. deliverer of a nation. Ou seja, Deus não está preocupado com o So seu God is not worried passado. about your past. Deus está preocupado He com o is seu worried futuro. about your future. Ele está preocupado em He quem is você worried vai se about who you will tornar become. e nem quem você era. And not in who you used to be. Deus, só Deus, irmãos. God, only God, Meu Pai, my God, pode olhar para uma mulher. can look to a woman. E eu termino aqui. And I finish here. Olha para uma mulher chamada Maria. He can look to a woman named Mary. E ele viu um anjo. And he saw an angel. Como eu vou gerar? She saw an angel say, how will I Eu sou virgem. bear any children? I'm a virgin. O que que o anjo disse? What did the angel say? O Espírito The do Spirit Senhor of the Lord virá will come sobre ti. upon you. E o poder, And the o power, potencial the potential do Altíssimo of the Most te High cobrirá will cover com a you sua with His. sombra. Eu ensinei para Shade. vocês que sombra é imagem. I taught Você you that é a the shade- sombra de Deus na terra. You are the shade of God on Você the earth. é a imagem You de are Deus the na image terra. of God on E the quando earth. Deus quis trazer And when Jesus, God wanted to bring Jesus, ele vem sobre Maria, He comes over Mary, o próprio Deus, God Himself. o poder do Altíssimo The power of the Almighty veio sobre ela came over e her encheu Maria and filled Mary. e nasce Jesus. And Jesus is born. E você entendeu essa verdade, por isso And você you está aqui understood hoje. this truth, and that's why you're here E today. hoje nessa manhã Deus está te levando para um outro This nível, morning God is taking you to another level. porque dentro de você Because inside of you, tem um potencial there is a potential que precisa ser liberado. that needs to be released. E nós vamos orar agora. And we're going to pray now. Quantos aqui nessa manhã entenderam o que How Deus many está this morning falando? understood what God is saying? Não saia do seu lugar, mas se fosse você, eu vinha So leave your correndo. seats, and if I were you, I would Porque come nós vamos running. encerrar aqui Because adorando we're a gonna Deus. finish here praising God. E vai uma ativação And sobrenatural an activation that is supernatural sobre a tua vida. will come over your life. Riquezas estão dentro de você. Riches are inside Ideias of you. criativas estão dentro de Creative você. ideas are inside of you. Ministérios vão surgir de Ministries você. will come from you. Oh, rababá, socotereanda, rababá, sequereanda, rabababaço. Espírito Santo, Holy Spirit, Espírito de Deus, Spirit of God, Espírito Santo, Holy Spirit. existe um potencial que ainda não There foi is a revelado. potential that was not yet revealed. Mas nessa manhã, But this morning, Deus está ativando God is activating tudo aquilo que Ele disse everything that He que Ele said faria na tua vida. that He would do in your life. A terra era sem forma e The vazia, earth was formless and empty até ouvir a voz de Deus, until it heard the voice of God. até fazer brotar de dentro dela. Until it came from inside E esse of her. poder ele é And ilimitado. this power is unlimited. Existe bilhões, There are billions, Eca, e bilhões billions de anos of years que a terra foi that criada. the earth was created. E até hoje And until a terra today, não parou the earth didn't de produzir stop from producing plantas, plants, sementes, seeds, árvores. trees. E eu e você somos frutos And you and I, we are fruits de famílias que entenderam o of poder families that understood the power do potencial. of potential. Levanta as suas mãos aos céus. Raise your hands to heaven. Espírito Santo. Holy Spirit. É o Rei.